Pessoal, nós concluímos a última videoaula justamente falando sobre a possibilidade do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Acabei falando quais providências que o Ministério Público pode adotar, na verdade, mas aqui a gente vai seguir a linhazinha do processo. Então o Ministério Público ofereceu a denúncia no prazo de 10 dias, independentemente do réu estar preso ou estar solto, no prazo de 10 dias do recebimento dos autos do inquérito policial. Ofereceu a denúncia ao Ministério Público. O que é que o juiz faz? Tradicionalmente, no procedimento comum, ele recebe a denúncia e ordena a citação do acusado para oferecer resposta à acusação. Olha como é na lei de drogas. O Ministério Público oferece a denúncia e o juiz determina, diante disso, a notificação prévia. É a notificação para defesa prévia, a notificação para defesa preliminar, no prazo de 10 dias. Notifica e não cita, porque a citação é para responder à acusação. Você vai ser notificado para, no prazo de 10 dias, oferecer a defesa prévia ou defesa preliminar. Qual é o objetivo da defesa prévia ou da defesa preliminar? É alegar alguma das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia, a rejeição da peça acusatória. Se a parte não apresentar a defesa prévia ou a defesa preliminar, o juiz deve nomear um defensor, um advogado dativo ou o próprio defensor público para oferecer essa defesa prévia, essa defesa preliminar no prazo de 10 dias. Aí, o que é que o juiz pode fazer diante dessa defesa prévia, dessa defesa preliminar? O juiz, ele deve decidir no prazo de 5 dias. Ou ele recebe a denúncia, que é uma decisão irrecorrível, ou ele rejeita a denúncia, que é uma decisão desafiável por recurso, o recurso em sentido estrito, o rese, ou ele pode determinar diligências. O juiz vai rejeitar a denúncia se houver a falta de algum pressuposto processual da ação, se a denúncia foi inepta, né? A decisão que rejeita a denúncia, por sinal, ela não forma coisa julgada material. Apenas ela não permite que aquele processo siga adiante. Mas é possível o oferecimento da denúncia por aquele mesmo fato, se a denúncia for refeita e se forem sanados os problemas que levaram à sua rejeição. Não se forma coisa julgada material aqui. Mas cabe da decisão de rejeição da denúncia o recurso em sentido estrito. Já da decisão de recebimento não cabe, ela é irrecorrível. Aí, pela lei de drogas, o juiz recebe a denúncia e designa já o dia e a hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenando a citação pessoal do acusado e a intimação do Ministério Público ou da chefe de acusação, se houver. Repare, a regra do processo penal é que a citação deve ser pessoal. Essa é a regra também do procedimento especial da lei de drogas. A citação deve ser pessoal e se o acusado não for encontrado, a citação vai ser por edital. A citação é editalícia. Agora, aqui a gente vai ter duas situações. A primeira é o acusado foi notificado. Foi notificado para apresentação da defesa prévia, da defesa preliminar. Ele foi notificado pessoalmente, constituiu o advogado, ofereceu a defesa prévia. Se depois ele não é encontrado para ser citado, ele vai ser citado por edital. Mas o não comparecimento à audiência de instrução e julgamento levará a consideração desse acusado como um réu. Porque ele já constituiu o advogado, ele tomou conhecimento das acusações que lhe são feitas, porque ele foi notificado pessoalmente. Então aqui vai haver revelia. Agora, se ele foi notificado por edital, houve a constituição de advogado dativo ou defensor público, e na hora de ser citado, mais uma vez ele não foi encontrado e é citado por edital, aí a gente vai seguir a regra do artigo 366, 366 do Código de Processo Penal, com a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional. Quando a notificação é por edital também. Agora, se a notificação for pessoal, aí a citação vai ser por edital e haverá a revelia desse acusado. Quando a notificação é por edital e a citação também, aí a gente tem a necessidade de suspensão do processo.
E aí a gente vem para uma controvérsia relevante aqui e que leva a muitas discussões práticas, procedimentais na lei de drogas. Que discussão é essa? Sobre a ausência da previsão de resposta à acusação na lei de drogas. O que é que a gente tem, senhoras e senhores? Primeiro, a própria lei de drogas prevê que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal e a lei de execuções penais a ela. Está dito na própria lei de drogas, nesses artigos que a gente está aqui trabalhando. Lá no comecinho mesmo, lá no artigo 48. Artigo 48 da lei de drogas. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, procedimento penal, né, da lei de drogas, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. A própria Lei de Drogas fala isso. E o que é que o Código de Processo Penal diz? No artigo 394, parágrafo 4º, ele diz que os dispositivos previstos entre o artigo 395 e o artigo 398 aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados pelo CPP. Então, todos os procedimentos do rito comum e os procedimentos especiais. Em todos, segundo o Código de Processo Penal, nessa reforma que é inclusive posterior à lei de drogas, em todos deve se aplicar esses dispositivos, do 395 ao 398. A resposta à acusação está justamente no 396 e no 396A. Então, tudo nos leva a crer que é necessário aplicar esse dispositivo também à lei de drogas. Mas, pela redação da lei de drogas, a gente tem notificação para apresentação da defesa preliminar em 10 dias. Defesa prévia ou preliminar. O juiz, diante da defesa preliminar, em 5 dias decide por receber a denúncia. Quando ele recebe a denúncia, ele já designa o dia e hora para a audiência de instrução e julgamento e cita o acusado para comparecer ao interrogatório da audiência de instrução e julgamento. Esse não é o procedimento do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, o juiz recebe a denúncia e cita o acusado para oferecer resposta à acusação. Aí a gente tem duas posições. Na opinião de Renato Brasileiro e de alguns outros autores, a gente vai ter que não é producente que o acusado se manifeste duas vezes. Se manifeste na defesa prévia ou preliminar e se manifeste na resposta à acusação. É melhor que ele o faça em uma só oportunidade. Ou bem, ele, na hora da defesa prévia ou preliminar, oferece essa defesa prévia, que tem por intenção conseguir a rejeição da denúncia, e também já a resposta à acusação, que tem por intenção conseguir a absolvição sumária e já antecipar toda a matéria que importe para a defesa do acusado. Ou bem ele oferece essas duas no momento da notificação, ou bem ele oferece essas duas no momento da citação. Mas não seria producente esses dois momentos para a defesa se pronunciar. Já Nestor Távora apresenta uma opinião que me parece mais respeitosa dos direitos e garantias processuais, que é a necessidade de oportunizar esse acusado a resposta à acusação. A lei de drogas não manda notificar para apresentar a defesa prévia ou defesa preliminar, manda, mas não se pode pular a possibilidade de resposta à acusação. Deve haver a citação, não direto para a audiência de instrução e julgamento, mas a citação para que o réu ofereça a resposta à acusação, no momento em que será possível ao magistrado absolver sumariamente, depois da resposta à acusação. Tanto é que depois da resposta à acusação, a gente tem, por analogia, por isonomia, a aplicação do artigo 409 do Código de Processo Penal, que é a possibilidade do Ministério Público se manifestar sobre essa resposta à acusação, que se chama de réplica. O que é que diz a nossa jurisprudência sobre isso? O STJ diz assim, a inversão entre notificação para apresentação da defesa e o recebimento da denúncia gera apenas nulidade relativa. Então, se, por exemplo, o magistrado recebe a denúncia, o Ministério Público oferece a denúncia, o magistrado recebe a denúncia e já faz diretamente a notificação e a citação em conjunto para o oferecimento da defesa prévia ou preliminar conjuntamente com a resposta à acusação. Essa inversão gera uma nulidade
relativa. A nulidade relativa é aquela que se convalida se não alegada pela parte ou se não causar prejuízo à parte. É o princípio que está no brocardo francês do pas de nullité sans griffe. Pas de nullité, não há nulidade. Sans griffe, sem prejuízo. Não há nulidade se ela não é capaz de provocar prejuízo à parte. Então, na nulidade relativa, a gente não vai considerá-la se a parte não alegar ou se não houver prejuízo a essa parte. Essa é a posição do STJ, eu trouxe até esse julgado aqui para vocês, quando ele diz, a ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 55 da Lei de Drogas, gera apenas nulidade relativa. Então não houve notificação preliminar, houve só citação para o réu oferecer a defesa prévia e a resposta à acusação em conjunto. Isso gera apenas uma nulidade relativa para o STJ. E aí nesse julgado ele até o acordo até coloca, a ementa. Se foi oportunizado ao recorrente o direito de manifestar-se na forma do 396A, com oferecimento da resposta à acusação, por mais de uma vez no curso da instrução processual inclusive, e se as petições apresentadas pela defesa forem interpretadas pelo juiz de primeiro grau como estratégia defensiva de postergar as teses de mérito para o final da instrução, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Então, o nosso STJ, ele adota o entendimento de que essa ausência de uma notificação prévia, de uma notificação para defesa prévia, vai gerar só nulidade relativa. O que a gente tem que ter no final das contas é a oportunização, segundo o STJ, a oportunização para que a parte responda a essa acusação. Ofereça ou em conjunto a defesa preliminar e a resposta à acusação. Mas deve ser oportunizado a parte apenas se manifestar sobre essa denúncia. Se não ocorre a oportunização dos dois espaços de manifestação, defesa preliminar e resposta à acusação, não haveria nulidade absoluta, haveria apenas uma nulidade relativa que se convalida em caso de não ser alegada pela parte ou em caso de não provocar prejuízo à parte. Em todo caso, me parece que a melhor posição é seguir a lei de drogas, notificação prévia, notificação pessoal para defesa prévia ou preliminar. Depois o juiz recebe a denúncia, se ele lê a defesa preliminar, julga que não é o caso de rejeição da denúncia, ele recebe a denúncia, cita o acusado para o oferecimento da resposta à acusação. Diante da resposta da acusação, ele abre espaço para o Ministério Público oferecer a réplica, então decide se é o caso de absolvição sumária e, não sendo o caso, designa data e local, dia e hora, para a audiência de instrução e julgamento. E aí, na audiência de instrução e julgamento, primeiro ela vai ter que ser realizada no prazo de 30 dias. 30 dias do recebimento da denúncia, essa é a regra geral. A não ser que haja necessidade de avaliação para testar a dependência de drogas. Aí o prazo vai ser de 90 dias. E aqui a gente chega numa parte que o nosso encontro telepresencial, o vídeo acabou caindo e a gente não voltou. E aí eu aproveito para concluir definitivamente esse assunto, que é a ordem dos atos processuais na audiência de instrução e julgamento. O primeiro ato vai ser o interrogatório do acusado. Começa pelo interrogatório do acusado. Aí depois vem a oitiva das testemunhas, seguindo a lógica, que é primeiro testemunhas de acusação e depois testemunhas de defesa. A inversão da lógica aqui é primeiro a gente escutar o acusado. Primeiro a gente está escutando o acusado, o primeiro ato. Aí depois, oitiva das testemunhas. Começa pelas de acusação, as 5 até as 5, e depois as de defesa, até 5. Depois da oitiva das testemunhas, a gente tem os debates orais. 20 minutos para cada um. 20 minutos para a acusação primeiro, depois para a defesa. Esses 20 minutos podem ser prorrogados por mais 10 minutos a critério do juiz. Depois, fim dos debates orais, o juiz pode proferir a sentença de imediato ou fazê-lo em 10 dias, situação em que ele deve ordenar que os autos lhe sejam conclusos para a sentença. E aí, por fim, a lei de drogas estabelece que o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Então, para apelar, ele precisaria ser preso, esse réu.
Tem uma regra assim também, tinha uma regra assim também no júri. Caiu no júri, caiu aqui na lei de drogas também. Porque o entendimento consolidado, pacificado, inclusive com súmula editada a esse respeito, a súmula número 347 do STJ, é que o conhecimento do recurso da apelação do réu independe de sua prisão. Então, o conhecimento do recurso de apelação para o réu que foi condenado na lei de drogas, foi condenado por tráfico de drogas, o conhecimento desse recurso independe da prisão do réu. Então, não necessariamente ele precisa ser preso para que o recurso de apelação seja conhecido. Ele pode ser preso preventivamente? Pode, depois dessa sentença penal condenatória. Mas não é necessário que ele seja preso para isso, e nem é mais possível, de acordo com o último entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, que ele comece a cumprir pena, a execução provisória da pena. Ele só vai começar a cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Agora, ele pode ser preso depois da sentença condenatória de primeiro grau, preventivamente. Mas essa não é uma condição sine qua non para o conhecimento, o processamento e o provimento ou não do seu recurso de apelação. Ele pode apelar, sem dúvida alguma, em liberdade. Muito embora seja comum na lei de drogas que os acusados permaneçam presos durante o processo. O índice de denegação de ordem em habeas corpus aqui em Pernambuco para tráfico de drogas chega a 91%. 91% de ordens denegadas. Então, tráfico é um crime que mantém o réu preso durante o processo. Então, os índices são altos de prisão preventiva, de prisão processual em caso de tráfico de drogas. Bom, queridos, com isso e queridas, nós concluímos a nossa exposição de conteúdo a respeito da lei de drogas. Não há mais nada a expor, apenas tirar dúvidas que eventualmente possam aparecer e debater os exercícios que estão postados para vocês na nossa página lá do Cursify, na página do nosso curso de Direito Penal 5 no Cursify, tá ok? Grande abraço e até a próxima!